A Bíblia Fala, com o pastor Ézio Pereira da Silva. Oi, bem-vindos. É uma alegria para mim estar mais uma vez aqui para compartilhar do nosso podcast A Bíblia Fala com todos vocês que já são inscritos no canal, que estão também visitando. Espero que façam as suas inscrições no nosso canal e também faça os comentários, faça as perguntas que você tiver dúvida. Vocês são todos bem-vindos, todos seus familiares, sua família, todos. Bem-vindo ao nosso podcast A Bíblia Fala. Hoje nós estamos no episódio número 67 e temos como tema de hoje, muito importante, extremamente importante, que nós vamos mencionar aqui alguma coisa sobre a queda do homem, a queda do ser humano, né? Vamos estar falando aqui daquilo que realmente acontece com a raça humana. Bom, nós sempre nós pensamos e perguntamos quando nós vemos alguns comportamentos que algumas pessoas têm, né, assim, um comportamento assim, tão estranho, né? E a gente fica pensando, indagando conosco mesmo, né? Como o ser humano chegou a essa condição de depravação tão grande, como todos nós sabemos e também vemos. Nós sabemos e vemos. O que aconteceu com a raça humana, sendo que Deus criou um casal lá no Éden, e ele criou um casal perfeito, sem pecado, né, que tinha comunhão com Deus, né, e Deus se agradou, conforme a palavra que o próprio escritor de Gênesis fala, né, sobre tudo que Deus fez, e ele considerou que era tudo muito bom. Até o sexto dia, ele falou que era tudo bom. Quando foi no sexto dia, com a criação do ser humano, ele olhou tudo e viu, e eis que era tudo muito bom. Então, o que aconteceu com o ser humano? O que aconteceu do ser humano se envolver e praticar tantas tragédias, serem tão maus, o ódio crescendo, a iniquidade, a depravação do ser humano, assim, de uma forma assim tão intensa e grandiosa, a ponto de encher a terra. Até mesmo na época, né, na época de Noé, Deus viu que a iniquidade do ser humano, a maldade do ser humano, que brotava do coração do ser humano, era tão grande que Deus não suportou mais aquela coisa horrível que estava acontecendo na terra, e ele resolveu, então, através do dilúvio, dar cabo do ser humano. E então tomou também prejuízo os animais, que morreram todos, né? Exceto alguns que foram para dentro da arca de Noé. Mas então uma pergunta que fica: o que aconteceu então com o ser humano a ponto de ele se tornar uma criatura tão sem controle e que pratica tanta maldade? Eu vi um dia desses atrás aí, um vídeo na internet de alguns cães, alguns cachorros, uma cadela, né, com seus filhotes também, e já foram vários vídeos que eu já vi a respeito disso. Os animais colocados com as patinhas, as mãos, amarrados com fita, tipo de fita durex da grande, né? Amarrado às suas mãos, amarrado aos seus pés e também presa à sua boca. Passa uma fita no focinho e ali deixa em qualquer lugar. Quer dizer, o animal passando fome, sede, frio,
sem poder andar, sem poder nem chorar, nem lamentar, nem nada. E eu já vi alguns resgates disso. E na hora a gente pergunta, meu Deus, o que aconteceu? Por que o ser humano é tão mal assim? Por quê? Por que isso? Bem, e quando acontece isso, a gente pensando, né? A gente vê também o anúncio do Evangelho, né? O Evangelho de Deus, Jesus Cristo, trazendo o Evangelho para o ser humano, para resgatar o ser humano, né? Quer dizer, trazendo felicidade, perdão de pecados, trazendo vida eterna, trazendo salvação, trazendo tudo. E olha só, mesmo que uma pessoa receba Jesus como Senhor e Salvador, existem alguns problemas que ainda continuam ainda. Mas a gente tem a Bíblia traz resposta bem nítida, bem clara, bem indubitável, que não deixa dúvida nenhuma, né? Então, a respeito, por exemplo, de um cristão, a pessoa, mesmo depois de receber Jesus como seu Senhor e Salvador, ainda não tem controle e domínio completo de seus atos, a ponto de fazer aquilo que o apóstolo Paulo, né, já falou na carta aos Romanos, né? Ele menciona alguma coisa assim, dizendo da condição do ser humano, né? O apóstolo Paulo diz que o ser humano, de uma maneira geral, mesmo recebendo Jesus como Senhor e Salvador, ainda não tem controle e domínio completo de seus atos, a ponto de ele, o apóstolo Paulo, né, confessar a respeito da natureza humana, da condição humana, né? O que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele não deseja fazer, ele sempre faz. Então, mas a Bíblia, então, tem resposta. Como a Bíblia, na verdade, ela tem resposta para tudo, né? Então, a resposta é uma só. No momento da queda, e vocês que têm já costume de assistir aqui os nossos vídeos aqui, a Bíblia fala, vocês já sabem disso, que nós já comentamos bastante isso aí, né? A resposta é uma só. No momento da queda, no momento que o ser humano caiu, o nosso título hoje, né, do tema que nós temos hoje é a queda do homem, ou a queda do ser humano, ou a queda da humanidade, né? Então a resposta é uma só. No momento em que o ser humano, lá no Jardim do Éden, desobedeceu a Deus e obedeceu ao diabo encarnado na serpente, a serpente transmitindo a voz maligna, né? Então, no momento da sua queda, a natureza diabólica, a natureza de Satanás que estava usando a serpente, aquela natureza diabólica, ela foi inoculada no ser humano. Por isso que o ser humano é tão mau, é tão perverso, é tão ruim, que não dá para a gente entender. E às vezes há algumas práticas que alguns seres humanos fazem aqui na Terra, que a gente chega até pensar mesmo, não, isso não é um ser humano. Não pode o ser humano fazer uma coisa tão grave desse jeito. Bom, mas nós já falamos alguma coisa aqui a respeito do novo nascimento. E então, o que acontece então com o ser humano? O ser humano ele tem a natureza normal dele, a natureza humana, que o próprio Deus criou o ser humano e colocou nele, fez a natureza humana, né? Tem a natureza que foi criada por Deus. Mas olha só, com o pecado e a natureza maligna, a natureza diabólica entrando no ser humano, quer dizer, foi inoculada pelo próprio Satanás dentro do ser humano, e no momento em que a pessoa, então, crê em Jesus, recebe Jesus como Senhor e Salvador, o que acontece com esse ser humano? A natureza divina, ou a natureza de Deus, passa a vir morar também no ser humano. E o ser humano, então, além da natureza humana dele, normal, né, que Deus criou, ele passa a conviver com duas naturezas dentro de si, que não tinha antes. Primeiro, aquela natureza maligna, a natureza diabólica, por isso que o ser humano é tão mau,
passa a fazer parte do ser humano. Mas quando o ser humano recebe Jesus como Senhor e Salvador, o que acontece com ele? A natureza divina, natureza de Deus, seja do Espírito Santo, passa então a vir morar também no ser humano. E aí o ser humano, além da natureza humana dele que ele tem, ele passa a conviver dentro de si com duas naturezas que ele não tinha antes. Primeiro, essa natureza maligna, que eu já falei, já comentei com vocês. A natureza maligna, quer dizer, herdada de Satanás, o ser humano não pode ficar livre dela, ele não fica livre dela, ou seja, a natureza humana não, a natureza maligna dentro do ser humano não morre, tá? Essa natureza maligna que o ser humano tem dentro dele, essa natureza não morre e também ela não sai do ser humano, mesmo com a conversão do ser humano. Quer dizer, mesmo que o ser humano receba Jesus como Senhor e Salvador, a natureza maligna ainda continua dentro do ser humano. Então ele convive com as duas naturezas dentro de si. Que o apóstolo Paulo acaba chamando essa natureza maligna, ele acaba chamando de a carne, ou a lei do pecado, ou então a natureza maligna, que é tudo a mesma coisa, né? Ou seja, quando Paulo diz a respeito da carne, ele diz também a respeito da lei do pecado, que é a mesma coisa, e que traduzido é a natureza maligna que o ser humano foi inoculado dentro dele por Satanás. Então o ser humano passa a ter a natureza humana dele normal, e a natureza maligna que é herdada de Satanás, e a natureza divina quando ele recebe Jesus como Senhor e Salvador. E então, só que o problema que o ser humano tem não é com a natureza divina dentro dele, mas é com a natureza carnal, ou seja, a carne, que Paulo fala muito, né? E o Novo Testamento está cheio dessa expressão quando fala da carne. O apóstolo Paulo chama a carne, ou essa natureza maligna, né? Chama ela de também a lei do pecado, ou seja, a natureza maligna. Certo? Então, a carne, ou a natureza maligna, ou a lei do pecado é a mesma coisa, tá? Então, o que acontece então quando o ser humano recebe Jesus como Salvador? Ele recebe também a natureza dentro dele. E aí o que vai acontecer? Ele tem uma guerra dentro dele, certo? Existe uma guerra. A tendência da natureza humana dominada por Satanás dentro dele, a natureza sempre era para o mal, para o pecado. Por isso que nós vemos o ser humano praticar coisas aí inomináveis, coisas terríveis, coisas assim que não dá nem para a gente imaginar na cabeça como é que um ser humano faz determinadas ações. E a natureza divina também entra no ser humano quando ele recebe Jesus como Senhor e Salvador. E aí o que acontece? Existe uma guerra dentro do ser humano. Quer dizer, é a natureza divina combatendo contra a natureza maligna, ou a carne, ou a natureza, ou a lei do pecado dentro dele. Então, quero ler para vocês aqui, em Romanos, no capítulo 7, quando o apóstolo Paulo fala. Ele fala a respeito da lei, depois ele diz assim, Romanos capítulo 7, a partir do versículo 7. Ele diz assim, que diremos, pois? É a lei pecado? Então ele mesmo responde, de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, olha só o que está dentro do ser humano, né? O pecado tomando ocasião dentro de mim, né? Pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, de desejo forte. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia. Mas sobrevindo o preceito, quer dizer, a lei, né, reviveu o pecado e eu morri. Morreu por dentro, né, da natureza maligna dentro dele, né? E aí ele fala algumas coisas mais aqui, e depois, mais no final, ele diz assim, olha, sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal. Quando ele diz que é carnal, ele está falando da natureza maligna dentro dele e dentro também de todo ser humano, tá? Vendido à escravidão do pecado.
Porque olha só a confissão que o apóstolo Paulo fala, tanto da pessoa dele mesmo, né, do apóstolo Paulo, né, como também da raça humana em geral. Aí o apóstolo Paulo diz assim, olha, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim aquilo que eu detesto. Ora, se eu faço o que não quero, consinto com a lei, no caso é a lei de Deus, a lei é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, essa lei do pecado, essa lei que eu recebi, essa natureza maligna que eu recebi dentro de mim, que todos nós recebemos, né? E se a gente então obedecer essa lei do pecado, nós vamos caminhar para a morte, tá certo? Então, ele continua dizendo, porque eu sei que em mim, ou seja, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, que é da natureza humana e da natureza divina, né? O querer o bem está em mim, não, porém, está em mim o fazer, ou seja, o efetuar, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Tá vendo aí? Se der vazão à natureza maligna que está dentro, o ser humano só comete atrocidades, ele só comete o pecado. Então, querer fazer o bem, então, ao querer fazer o bem, eu encontro dentro de mim, né, a lei de que o mal reside em mim. Então, o apóstolo Paulo está confirmando aqui, ensinando que o mal residia nele, morava nele. Não só no apóstolo Paulo, mas também como todos os seres humanos na face da terra. Mesmo naquelas pessoas que já receberam Jesus como Senhor e Salvador. O mal reside dentro da pessoa. Reside, mora, habita dentro da pessoa. Então, cabe à pessoa, então, ela escolher a quem que ela vai obedecer. Vai obedecer a natureza divina que ela recebeu quando recebeu Jesus como Senhor e Salvador, ou ela vai obedecer à natureza maligna, ou seja, a lei do pecado, né, a natureza maligna que está dentro dela também. A quem que o ser humano vai obedecer? Então, aquela natureza que o ser humano obedecer, é que ele vai cometer pecados ou deixar de cometer pecados. Então, ele diz aqui, porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado é que habita em mim. Porque no tocante ao homem interior, quer dizer, ao ser interior dele, né? A figura do ser humano mesmo, a natureza humana, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, quer dizer, ao ser interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas eu vejo nos meus membros, né, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, né, aquilo que Deus colocou, nos meus membros eu vejo outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado. Então, se ele obedecer à lei do pecado, ele só vai cometer o pecado. E aí vai para a perdição eterna, e não tem jeito. E então, ele continua dizendo aqui, olha, desventurado homem que sou, quem me livrará? O apóstolo Paulo falando isso, hein? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Tá bom? Então, olha só. De maneira que eu, de mim mesmo, com a minha natureza humana e com a minha natureza divina, eu sou escravo da lei de Deus. Mas segundo a carne, quer dizer, segundo a natureza maligna que existe dentro de mim, ou a natureza carnal, ou a lei do pecado, segundo a carne que habita em mim, eu sou escravo da lei do pecado. Tá bom? Então ele tem essa dicotomia aqui. A quem que ele vai obedecer? Vai obedecer à natureza divina que está dentro dele, ou ele vai obedecer à natureza maligna que também está dentro dele? Então, dependendo daquilo que ele vai obedecer, da natureza que ele vai obedecer, a lei do pecado ou a lei de Deus? Então, ele vai praticar o mal ou ele vai praticar o bem. Tá bom? Então, em Romanos capítulo 8, versículo 13,
apóstolo Paulo fala uma advertência aqui, olha. Porque se viverdes segundo a carne, quer dizer, se vocês viverem segundo a vontade da natureza carnal, ou da natureza da lei do pecado que está dentro de vocês, vocês caminhais para a morte. Tá bom? Olha o que Paulo fala, Romanos 8,13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito de Deus dentro do ser humano, quer dizer que é a natureza divina, né? Porque se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então vai depender daquilo que você obedece, do sentimento que está dentro de você que você vai obedecer. O sentimento de Deus, a natureza de Deus, natureza divina, ou o sentimento maligno, que é a natureza maligna, a lei do pecado que está dentro de você. A quem que você vai obedecer? Tá bom? Então, ele diz aqui, olha, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito Santo, né, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis e vivereis para Deus. E aí entra aquela passagem também que todos sabem aqui, que Paulo fala em Gálatas capítulo 5, que eu quero ler para vocês. Então o apóstolo Paulo diz, a partir do versículo 16, ele diz assim, olha, digo, porém, andai no Espírito, quer dizer, andai na prática daquilo que o Espírito Santo fala para vocês, dentro do coração de vocês, e jamais vocês satisfareis os desejos, as concupiscências, os desejos fortes da natureza humana, dominada pela natureza carnal, a lei do pecado que está dentro de vocês. Por quê? Aí ele continua dizendo aqui, ó, porque a carne, a natureza maligna que está dentro de mim, ela luta contra a natureza divina que está dentro de mim também. Então a carne milita contra o espírito, quer dizer, luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne. É bem claro isso aqui. Porque são opostos entre si, quer dizer, não combinam. Quer dizer, a natureza divina que você tem dentro de você, que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, e a natureza maligna que ainda continua dentro de você, porque ela não sai e nem morre, tá bom? Você ainda mesmo que você tenha a natureza divina de você, dentro de você, você também tem a natureza maligna dentro de você. Isso é todos os seres humanos, não tem um sequer que não tenha. Mas o apóstolo Paulo diz, olha, porque a carne, ou seja, a natureza carnal, milita contra a natureza divina, a natureza espiritual, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas aí ele diz assim, olha, se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis debaixo da lei. Aí ele nomeia aqui algumas obras, não todas, né? Algumas só. Ele nomeia aqui, ora, as obras da carne, ou seja, da natureza carnal, natureza maligna dentro de mim, são conhecidas. Aí ele cita algumas aqui. Ele fala, olha, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, que são obras da carne, né? Coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já de outra forma, de outro tempo, eu já vos preveni, que não herdarão o reino de Deus aqueles que tais coisas praticam. Então veja bem a quem que você vai obedecer. Você vai obedecer à natureza carnal? Se você vai obedecer à natureza maligna que está dentro de você, você não vai herdar o reino de Deus. Isso é bem claro da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo continua dizendo aqui, no mesmo capítulo, aí disse aqui, olha, mas o fruto do Espírito quer dizer, em vez de você obedecer à natureza maligna que tem dentro de você obedecer à natureza divina, aí ele vai falar qual é o fruto então que você vai dar. Aí ele diz aqui, olha, porque o fruto do Espírito é amor, alegria, é paz, é longanimidade,
é benignidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. Aí ele diz, completa dizendo assim, ó, contra estas coisas não há lei, não há lei nenhuma impedindo você de fazer isto, tá bom? Produzir o quê? O fruto do Espírito Santo. E aqui ele conclui dizendo aqui, ó, e os que são de Cristo Jesus, quer dizer, aquelas pessoas que receberam Jesus como Senhor e Salvador e querem seguir os caminhos de Deus, crucificaram a carne, quer dizer, eles tornaram a natureza carnal dentro deles, a natureza maligna dentro deles, eles tornaram essa natureza maligna sujeita à vontade deles, à vontade da natureza divina. Então o ser humano é que tem isso, ele que tem liberdade para fazer isso. Quer dizer, com a natureza divina dentro dele, ele tomando força com a natureza divina, ele subjuga a natureza maligna dentro dele também. De tal maneira que ele não vai fazer o que é errado, mas ele vai fazer o que é o certo. Quer dizer, ele vai praticar o amor em vez dele praticar o crime. Tá bom? Isso é o que diz aqui o apóstolo Paulo no capítulo 5 da carta dele que ele falou aos Gálatas. Olha aqui. E ele conclui dizendo assim, olha, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Aí ele arremata dizendo o seguinte, se vivermos no Espírito, quer dizer, se nós vivemos segundo a natureza divina que está dentro de nós, ele diz aqui, ó, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, ou seja, pratiquemos também as obras do Espírito. Então, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Tá bom? E eu quero agora complementar aqui, terminar a minha fala, é bem curta hoje, em Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6. Olha aqui que Paulo diz, fazei, pois, morrer. Não é que o ser humano tem a capacidade de fazer morrer a natureza maligna que tem dentro dele. Aqui fazer morrer é subjugar, tá? Controlar a natureza maligna que está dentro de mim, está dentro de você. É isso que o apóstolo Paulo diz quando ele diz assim, ó, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. A natureza terrena, a lei do pecado, a natureza maligna, tá? A natureza pecaminosa. É isso que é fazer morrer. Fazer morrer o que é? Não é matar, porque a natureza maligna não morre. Ela só sai de você quando você morrer. De que você morrer, aí a natureza maligna sai de dentro de você. De mim também. Quando eu morrer, a natureza maligna vai sair de dentro de mim. Mas enquanto eu estiver vivo, a natureza maligna continua dentro de mim. Mas o que eu estou fazendo pelo poder do Espírito Santo? Eu estou pegando o poder do Espírito Santo e estou neutralizando dentro de mim a natureza maligna que está dentro de mim também, para que eu não faça o que a natureza maligna quer que eu faça, mas eu faça o que a natureza divina quer que eu faça. Entenderam, meus amados? Isso é muito claro, é um ensinamento assim, bem nítido do apóstolo Paulo e de Jesus também falando a respeito dessas coisas, né? Então, Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6. Fazei, pois, morrer a vossa natureza carnal. É matar a natureza carnal? Não. É subjugar. É deixar a natureza carnal, a natureza maligna dentro de você, deixar ela debaixo do seu domínio. Porque se você, pelo poder do Espírito Santo, você tiver domínio sobre a natureza maligna que está dentro de você, você não vai cometer pecado. Tá bom? E aí, você vai produzir o fruto do Espírito Santo, que é o amor, né? E você fazendo isso até o dia de você passar para a eternidade, o que vai acontecer com você? Você vai para junto de Deus com a vida eterna e os seus pecados todos perdoados. Isso aí
é para todas as pessoas, não é só para alguns, para todo mundo que quiser. Aí ele complementa dizendo aqui, ó, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Aí ele conclui dizendo, por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha que promessa maravilhosa que o apóstolo Paulo faz através do Espírito Santo que inspirou ele para nós, os crentes, para nós os seres humanos. Então, meus queridos, meus amados telespectadores, internautas, você pode subjugar a natureza maligna que está dentro de você. Sabia disso? Você pode subjugar a natureza maligna que está dentro de você. Eu posso subjugar a natureza maligna que está dentro de mim. Por quê? Eu recebi Jesus como Senhor e Salvador e dentro de mim tem a natureza divina. E você também, você que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você também tem a natureza divina dentro de você. Agora, qual a natureza que você vai obedecer? Você vai obedecer a natureza maligna para você ir para o inferno? Ou você vai obedecer a natureza divina que está com você também para você ir para o reino de Deus? Tá bom? Então, a escolha é sua. Você tem livre-arbítrio que Deus te deu. Tá bom? Algumas teorias aí, algumas teologias dizem que o ser humano não tem livre-arbítrio. Isso é conversa fiada. Dizer que o ser humano não tem livre-arbítrio, isso é heresia. É coisa que a Bíblia não ensina. Porque o ser humano tem livre-arbítrio. Então, ele pode usar o livre-arbítrio que ele tem para obedecer à natureza divina que tem dentro dele, que ele recebeu de Deus. Mas ele tem também livre-arbítrio para usar também, se ele quiser, a natureza maligna que ele recebeu do diabo, que está dentro dele também. Então ele vai escolher a quem que ele vai obedecer, a natureza divina que está dentro dele, ou vai obedecer a natureza maligna que está dentro dele, que é a lei do pecado, que é a carne. Então, você decide, você tem liberdade para isso, você tem livre-arbítrio para isso. Você decidir a quem que você vai obedecer, ou seja, trocando em miúdos, você vai obedecer ao diabo ou você vai obedecer a Deus? Então você escolhe a quem você obedecer. A quem você obedecer, você se torna escravo, você se torna servo. Se você obedecer a natureza maligna dentro de você, você vai ser servo do diabo, servo da natureza maligna. Mas se você, pela natureza divina, obedecer à natureza divina e receber, fazer as obras, quer dizer, você obedecer a Deus, quer dizer, você vai estar obedecendo a Deus, a natureza divina que está dentro de você, e você vai herdar o quê? Você vai herdar o amor, você vai herdar a vida eterna, você vai herdar o perdão de pecados, porque a sua vida vai estar sendo dominada por Deus até o dia que você passar para a eternidade, tá bom? Fique com essa palavra aqui, agora para a vida de vocês, aqui todos aqui. Fique com essa palavra aí, nesse dia. Eu agradeço a você pela sua audiência, né? E faça os seus comentários, faça as perguntas que você quiser fazer, que nos comentários aqui, você faça a pergunta que você quiser fazer, tira a dúvida que você quiser tirar, tá bom? E até então, o próximo episódio nosso, o episódio número 70, que nós vamos estar aqui na próxima semana ministrando para vocês. Deus que abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Sobre o tempo do fim, o livro A Segunda Vinda, a Grande Tribulação e o Arrebatamento, escrito por Ézio Pereira da Silva, aborda de forma profunda e abrangente a escatologia, o estudo das últimas coisas. O autor explora as profecias do Antigo e Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos sobre os últimos dias, além de traçar um panorama histórico profético que culmina na inauguração da Era Eterna Futura. Enviamos para todo o Brasil.